É bom estar aqui esta manhã e agora creio que vamos ter algo especial. Irmão William estava me falando por alguém de sua igreja. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Oh, my brother, if the things this world gave you leaves a hunger that won't pass away, my blessed Lord will come and save you if you kneel to Him and humbly pray. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. É por isso que estamos aqui esta manhã, levantando o nosso cálice, Senhor. Este é o único tempo que teremos a oportunidade de pedir isto. Virá um tempo quando estaremos do outro lado, e então não teremos mais esta oportunidade. Então, enquanto temos em nossa mente correta, penso que uma das coisas mais sensatas que alguém poderia fazer quando Deus nos deu a oportunidade é fazê-lo, encher nossos cálices agora do seu amor e misericórdia. Há alguém que estava conosco há algum tempo, também não faz muito tempo, e ele partiu. E foi uma grande dor em nossos corações pelo irmão Williams. É o irmão Williams, nosso presidente aqui, seu pai. Quantos anos tinha seu pai, irmão Williams? 88. Seria uns 18 anos, acho, depois do... Não, seria assim, 18 anos depois do tempo prometido. Um homem de valor. Não foi muito tempo atrás, estando na reunião, disse-lhe, e não desconsiderando o irmão Williams, eu disse, aparenta mais jovem do que seu filho, Carl. Isso serve para mostrar que estamos aqui hoje e amanhã não estamos aqui. Não sabemos quando essa hora virá. Quando vem, nós sabemos que vem.
Eu estava pensando, mas a vida é uma grande coisa, uma oportunidade. Tivemos uma grande tragédia de alguém que frequentava nossa igreja há tanto tempo, de Chicago. Morreu outro dia quando vinha de casa. Uma mãe estava perto, acho que perto dos 70, ela e seu marido dirigindo por Kansas. Uma tempestade de neve atravessando. Um homem dirigindo o carro perdeu o controle, quebrou o pescoço na hora. E não sabemos quando vem. Quando ligaram para contar-me sobre isso, telefonei para todos os filhos pela nação, contando-lhes. Naturalmente, sendo o pastor deles, eu os avisei. Pensando quão rápido podemos partir, então havia uma caixa de doces diante de mim que ela fez faz uma semana mais ou menos e me deu. Ver quão rápido podemos ir. Mas se esta vida estivesse só com nossas esperanças, seríamos um povo infeliz. Jó disse no capítulo 14, ó, se tu me escondesses na sepultura e me guardasses em lugar secreto. Já notou como a natureza testifica de Deus? Encontramos as árvores, as folhas caem das árvores e a vida da árvore vai para o chão como a sepultura e fica lá até que a ira do inverno passe. Então volta produzindo nova vida. É um testemunho que nós vivemos de novo. O sol nasce de manhã, um nenezinho é fraco. Logo depois, na escola, no curso secundário está. Então, ao meio-dia, está na sua força. Então, à tarde, começa a voltar-se para o outro lado, no entardecer fica fraco outra vez e morre. Mas não é o fim do sol. Ele nasce na manhã seguinte para testificar a outra geração que há uma vida, morte, sepultamento e ressurreição. A natureza, em toda parte, fala dele. E a natureza é uma grande testemunha de outra maneira, que não podemos ter essa ressurreição da vida a menos que cumpra o propósito de Deus. Agora, se essa semente é plantada e germina, produz uma nova flor, mas se não germina, não trará nova flor, se não cumpre o propósito de Deus. É por isso que o sol nasce, porque ele cumpre o propósito de Deus. E nós nascemos quando cumprimos o propósito de Deus. Creio que o irmão Williams cumpriu o propósito de Deus na vida, um pai verdadeiro. E vejo sua querida companheira, a senhora Williams, sentada aqui. Um verdadeiro marido, um dos propósitos de Deus. Um pai, um dos propósitos de Deus. E ele germinou para Deus pelo Espírito de Deus. Um propósito principal, para dizer que o irmão Williams não se levantará e estará conosco de novo. Não teríamos de dizer que não existe o descer da seiva, o nascer do sol. Tudo fala da sua ressurreição para estar conosco de novo. Tudo primeiro. O sol, flores, natureza, vida botânica, tudo fala dela. E então a palavra de Deus fala para ele. E além disso, a própria fé está no pulsar do nosso coração, que o veremos outra vez. Deus descanse sua alma. Para uma pequena saudação, levantemo-nos por um momento. Pai Celestial, nunca intentamos fazer uma reunião com o propósito de apenas ser visto ou ouvido. Temos nos reunido toda vez para a edificação de seu Filho Jesus Cristo e dar testemunho para aqueles que estão sem Ele, para que possam encontrá-lo. Nosso coração está pesado por aqueles que são deixados para trás desde a partida do nosso irmão, que se sentava conosco não há muito tempo, que muitas vezes se assentou nesta mesma sede, mas cremos que tu deixaste beber o suficiente, cheio de vida, e sua alma está contigo hoje. Descansa, ó Deus, até esse dia, quando veremos outra vez. Abençoa seu filho aqui, seus outros filhos, sua amada esposa e aqueles que o amaram, e todos nós, Pai. E que possamos atentar para isso, que também somos frágeis e devemos algum dia ir. Então vamos nos preparar para essa grande hora. E se houver alguém aqui esta manhã que não se preparou para esse grande evento, que possa ser este o dia em que dirão sim ao Senhor Jesus e também germinem para Ele pelo Espírito Santo. Por isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentem.
Agora queremos dar anúncios. Minha esposa, sentada ali atrás, dizia-lhe... Eu disse, querida, vou ficar sem o café da manhã, tínhamos que ir ao centro, fazer algumas coisas. Eu disse, vou terminar às 10 horas. Ela olhou para mim, eu disse, se eu não sair até às 10, comprarei 3 novos vestidos à sua escolha. Então, sei o que vai acontecer. Devo 3 vestidos agora, porque já são 20 para as 10, mas procurarei me apressar o quanto puder. Estamos alegres em estar aqui em Jericó com vocês, irmãos, esta manhã, e nós os convidamos para segunda à noite estar em Jerusalém, Tucson, para o banquete ali. Veja, Phoenix no vale é como Jericó, Tucson. Onde mora na montanha é Jerusalém. Onde está Tony? Por que alguém não disse amém? Estou com um problema. Tony nem se manifestou. Bem, amanhã ou segunda à noite é o banquete em Tucson. E certamente ficaríamos alegres se estivessem por esse lado, aparecessem para nos ver. Meu assunto essa noite, se o Senhor permitir, será: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E agora, no dia 19 deste mês, ou melhor, do próximo mês, 19 de janeiro, inicia o reavivamento aqui neste salão, aqui no Hotel Ramada, e dia 19, 20 e 21. Então, no 22, creio, começa, 23, tenho 4 noites aqui como reavivamento. Muitos de vocês, ministros, estamos felizes em tê-los conosco esta manhã. Cordialmente os convidamos para que tragam seu povo, principalmente aqueles que sabem aqui da cidade, que não conhecem a Jesus como Salvador. Então, depois, aqueles que estão doentes e creem que Deus responde à oração. Pretendemos orar pelos enfermos nessa ocasião. Um pouco antes da Convenção Nacional, que é para ser aqui, iniciando no 22, e tenho certeza que desejam ouvir, porque há muitos oradores iminentes que vêm. Tenho certeza que aproveitarão. Agora, esta manhã, tenho pensado em falar aqui para essa sede, a qual Phoenix sempre foi um lugar no meu coração. Gosto de Phoenix. Eu estava aqui como menino, aqui em Wickenburg, e morei aqui na Rua 16 com Henshaw. Era deserto, então, mas vejo que a principal parte da metrópole, realmente no coração da cidade. Isso vai mostrar que há uma mudança pelo tempo, mas há uma coisa que quero falar esta manhã, é alguém imutável, é Deus. Deus em seu programa, sua palavra nunca muda, os tempos mudam, os homens, sistemas, mas Deus não muda, permanece o mesmo. E eu pensava, sendo que estávamos perto do tempo de Natal, talvez falássemos sobre uma mensagem de Natal. E agora, se estão com suas Bíblias, gostariam de ler. Às vezes as pessoas gostam de acompanhar os evangelistas e pregadores. Quero ler no Evangelho de Mateus, capítulo 2, uma porção da palavra. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente para Jerusalém, dizendo: onde está esse que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Eles lhe disseram: em Belém, terra de Judeia, de modo nenhum, és a menor entre as capitais de Judeia, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. E com algumas notas aqui, referências das Escrituras, eu gostaria de ter toda a sua atenção por um pouco para o assunto porque a pequena Belém. Sabem, no Natal, acho que muitos de nós, não diria todos, mas muitos, perdemos o valor do que seja o Natal. Noto aqui que até as palmeiras estão decoradas. No Oriente, são árvores de abeto ou perene.
e meses, ou melhor, semanas, talvez um mês e 6 semanas antes do Natal. Sempre começa, é sempre espalhafatoso, e tornaram isso um comércio, em vez do que realmente significa. Não acredito que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, de jeito nenhum. Seria impossível ter isso. As colinas da Judéia estão mais do que cobertas de neve, porque a neve chega até a cintura lá no mês de dezembro, na Judéia. Mas pensamos que, ao estudar a história, Cristo provavelmente nasceu na primavera, talvez em abril ou maio, por volta disso, mas quando mudou, quando o cristianismo foi convertido ao romanismo, então fizeram um aniversário do Deus Sol, e qual era o Deus do Sol, e do dia 25 para do dia 21 para o dia 25, pôr do sol, e então foi o aniversário do Deus Sol e mudaram para o do Filho de Deus. Mas lembre-se, qualquer dia que seja, ainda não pegamos o significado do que deve ser. Onde Satanás roubou isso e fez um grande comércio, e Papai Noel roubou a adoração e tornou-se como um dia de Páscoa, como coelhinhos e patos coloridos. E o que tem isso a ver com a Páscoa, com a ressurreição de Cristo? É como o mundo de hoje. As criancinhas da rua sabem falar-lhe mais sobre Davy Crockett do que poderiam falar de algum criminoso, do que o príncipe da vida, que nasceu há 1900 anos. Mas isso não ocupa o real significado para nós cristãos. Veja, sempre a luz brilha no escuro. O relâmpago em zigue-zague nos céus nublados à noite mostra que pode haver luz na escuridão. E quando a luz na escuridão está brilhando, não se precisa de luzes, mas no escuro, a menor luz fica grande e brilha mais na escuridão. A mais fosca, a melhor, mostra-se melhor. É mais ou menos, nós cristãos devemos testificar para a glória de Deus, dando o seu Filho para nós. Esse Natal deve ser uma coisa eminente, não importa o quanto pareça, mas fará que brilhe mais. O mundo inteiro, os enfeites brilhantes, nós temos Cristo. E é o que estamos vivendo. Pensamos em como Deus faz as coisas de maneiras estranhas, porque Ele é fora do comum. Deus é incomum. Ele é sobrenatural, o infinito. Para nós que somos finitos. Então, qualquer coisa que Ele faça é incomum. E Deus é tão grande que pega as coisas não identificadas da terra para identificar-se através delas. Notamos aqui, em meu assunto de por que a pequena Belém, que é a menor de todas da Judéia, os príncipes das outras cidades da Judéia, por que Deus escolheu enviar seu filho para esse lugar? É sobre o que queremos falar. Deus, pegando as coisas do mundo, creio que a Escritura diz, pela loucura da pregação, se agradou Deus tomar as coisas não identificadas, o que chamamos grande, Deus chama loucura. Ao que damos tanta honra, Deus diz que não serve. E o que achamos não ser bom, Deus glorifica. Estava pensando sobre antes do nascimento do nosso Senhor, quando todos os profetas falaram da vinda do precursor, como todos os montes seriam abatidos, lugares baixos exaltados, montes saltariam como carneiros, folhas bateriam palmas. E foi um ministro, um profeta chamado João, saiu do deserto, não de uma escola de teologia, barbudo, pedaço de pele de ovelha, sem roupas de ministro, anunciando o reino de Deus está próximo. E o povo quase não conseguia entender o traje que usava, com nenhuma identificação de sistema, algo que pertencesse, cartão de companheirismo, alguma denominação que o estivesse apoiando. A mensagem era forte. Ele não podia tomar o homem. Deus havia instruído no deserto. Sua mensagem não era em termos teológicos. Ele falava de serpentes e árvores. Era o que ele estava acostumado.
E era a maneira como ele abordava, não como um ministro, mas como um homem da natureza. E as pessoas quase não o entendiam, não tinham nenhum púlpito e nem era bem-vindo em nenhum lugar, mas pregava nas ribanceiras do Jordão, provavelmente com lama até os joelhos, mas que saíam, ouviam, eram honestos de coração, queriam ouvir algo diferente porque sabiam que havia. Tinha o toque da verdade para eles. Hoje devemos estar nisso, na aproximação do nascimento de Cristo. Nossa mensagem deve ter o toque da verdade para que o povo tenha sede de encontrá-lo. Deus tomou esse homem simples, sem instrução, nem um dia de escola, e ainda foi o maior dentre todos os profetas que já viveram, porque Deus identifica-se em coisas não identificadas. Quando Jesus escolheu seus discípulos, foi assim, havia muitos homens qualificados para a obra daqueles discípulos, eram clérigos, ele não chamou nenhum. Havia clérigos naqueles dias, grandes homens, sacerdotes, de estudo, renomados. Ele nunca os chamou, pegou pescadores e coletores de impostos e tal para enviar sua mensagem. Ele sempre faz isso. Nos dias de Noé, escolheu um homem do campo, fazendeiro comum, para anunciar a destruição daquela era. Um fazendeiro comum, não clérigo. Um fazendeiro. Nos dias de Noé, ele pegou, perdoe-me, nos dias de Moisés, ele tomou um escravo, desertor, não um clérigo, e permitiu que ele saísse e ficou satisfeito para que saísse ao deserto e perdesse a sua instrução e aparecesse a ele numa sarça ardente e enviasse com um pau torto na mão para tomar posse de uma nação da qual ele havia fugido. Veja, Deus pega coisas simples para identificar-se através delas. Veja, tomando o seu que é a sua palavra, ele fez o mundo sair das coisas que não têm aparência. Há poucos dias atrás, estive no auditório Morris, numa das nossas campanhas em Nova York. Eu estava ouvindo uma palestra sobre o discurso de Einstein na galáxia, que leva 150 milhões de anos-luz para chegar até ela. E então, só pensar, 150 milhões de anos-luz, e então quando você volta aqui, terá deixado somente 50 anos. Ora, quão rápido a luz viaja, 186 mil milhas por minuto, e pensar em quantos bilhões e trilhões de anos levaria para ir lá e voltar. 300 milhões de anos-luz. E é justamente para uma galáxia na constelação de Deus que soprou de suas mãos, e então ele fez as eras do tempo mais do que anos-luz. Eu olhava para elas. Então, esse russo disse que estava a cerca de 150 milhas lá em cima, disse que não viu Deus nem anjos. Como o homem pode fazer-se tão simples? E então, pensar nos bilhões, trilhões de anos, somente 50 anos aquilo que ele fez violou a eternidade. Dizem que esse astronauta que subiu tantas horas, 17 vezes em volta do mundo, ou seja o que for, diziam que nem mesmo um segundo de sua vida ele estava viajando com o tempo. Só viola-se a eternidade, é a grandeza de Deus. Nossos pensamentos não podem sondar quão grandioso ele é, ainda mais quando ele fica pronto para rever-se. E então torna-se tão simples, torna as coisas simples para fazê-lo. A simplicidade disso. Davi, de todos os 7 filhos de Jessé, ele foi o último a ser trazido diante do profeta. Mesmo seus próprios parentes podiam ter rido, não poderiam imaginar Davi ruivo, ombros assim caídos, e um aspecto um pouco meio ruivo, o rei de Israel. Ele não parecia como rei para as pessoas, certamente, mas parecia para Deus. Ele ungiu o rei de
qualquer maneira. Ele tomou a família simples de Jessé, ao que o mundo deu as costas a isso, virou e mandou cuidar de ovelhas. Trouxe o seu primeiro filho, um homem forte, com boa aparência, provavelmente ficava alto e seria bom como rei de Israel. Eu pensava que ficaria bom com uma coroa na cabeça, com roupas reais, bastão, e ficaria bom como diante das pessoas. Mas o profeta, com óleo da unção em sua mão, disse, não tem algum outro? E trouxe um por um, até que finalmente disse, não tem outro? Ele disse, tem um, mas talvez não fosse nada. É apenas um pequeno, magro. Estamos lá, ele está lá apacentando ovelhas. Ele disse, vá buscá-lo. E logo que viu assim diante do profeta ungido, ele derramou óleo sobre a cabeça e imediatamente disse, este é o que Deus escolheu. Não é sempre o que parece vistoso para o mundo, é a escolha de Deus. E pela graça, Ele nos escolheu, de modo que somos gratos por isso esta manhã. Isso não leva a essas grandes coisas enfeitadas no mundo, mas o mais humilde que pode ser servo de Cristo e leva alguém que está desejoso a isso. Deus o ungiu. Pega as coisas pequenas. Ora, por que ele escolheu a pequena Belém? Parecia que lá teria maiores lugares que o rei, o grande rei dos reis, poderia ter nascido. Sempre que olhamos para um acontecimento aqui na Terra, tentamos conseguir a coisa mais alta, mais brilhante que pudemos imaginar, e levamos aos maiores lugares, gastamos mais dinheiro, as coisas mais elaboradas, é como agimos. Mas Deus não faz assim, Ele pega algo que não é nada para mostrar-se como é poderoso. Se ele tivesse pego um alto sacerdote, um homem bem treinado nos dias em que ele estava chamando os apóstolos, e em vez de ter pego um ignorante, pescador iletrado, não podia nem escrever seu próprio nome, ele não conseguia. Mas é alguém que ele pudesse trabalhar com ele e mostrar-se Deus. Então, isso nos faz entender que não somos nada. E ele quer fazê-lo da maneira que ele quer fazer. Contanto que, enquanto nós achamos que somos importantes, você nunca conseguirá chegar a nada. Uma das minhas meninas estavam perguntando outro dia, falando sobre algum homem importante, o presidente, que foi assassinado. E nós sofremos com isso. Disse, ele era importante. Os jornais anunciaram, a televisão, bilhões e bilhões de dólares custou ao governo para transmitir isso. E o que está certo é o comércio deles. Este pequeno pregador pentecostal lá na Carolina, que um homem andou um bêbado com revólver, chamou sua esposa e atirou no homem do púlpito, então atirou em sua esposa e no púlpito, então atirou na esposa e em si mesmo. E não importa quem você seja, você quer saber quão importante você é. Eu disse para minha filha, enfie o dedo num balde de água e puxe para fora e tente encontrar o buraco. Não somos nada. Há um importante, é Deus, e devemos lembrar disso. Ele é o único. Parecia que ainda o homem tinha fixado um lugar para o rei nascer. Havia maiores lugares religiosos e históricos para o rei em vez de Belém. Lugares como, por exemplo, Siloé. Siloé foi onde a arca foi erigida. Sabemos, cruzamos o Jordão para este lado, na Palestina, onde a arca foi colocada como seu primeiro lugar de adoração. Ou Gilgal, Sião, o grande lugar. Gilgal também. Ou na grande e altiva capital de Jerusalém, onde chefes de todas as organizações se reuniam, sua sede. Parecia que determinariam um lugar lá em Jerusalém para o grande rei nascer, pois queriam um lugar histórico ou de grande destaque. Era a sede religiosa da religião deles para que o rei viesse a ela. Que ele viesse para representar a religião deles. E ele, ao acontecer, em vez de fixar em Jerusalém, um desses grandes pontos históricos, ele nasceu em Belém, a menor de todas as cidades. Tu não és de modo nenhum a menor entre as capitais de Judá, mas de ti sairá um guia que apacentará meu povo.
E esta altiva Jerusalém e todas as outras cidades foram rejeitadas. Ou talvez pudessem tomar algum lugar de refúgio como Hebron, Kadesh ou Ramote Gileade, daquelas cidades de refúgio, porque era para ser o nosso refúgio. Se tentássemos colocar em nossa mente, poderíamos dizer, se este grande rei virá, ele será o nosso refúgio. Deveria nascer num desses lugares memoriais de refúgio, como Ramote Gileade, Kadesh, um desses. Teríamos tentado fixar assim a nossa mente. Mas vejam, de outra forma de fazer coisas Deus tem. Deus sabe. E agora, pela mente de Deus, pela ajuda de Deus, tentaremos dizer por que isso aconteceu, porque tudo anda de acordo com o plano de Deus. E quero que vocês, daqui de Phoenix e arredores, tentem pegar isso e lembrar-se que Deus sabe o que está fazendo. E Ele toma os meios simples para fazer isso. Se Ele fizer algo por uma coisa grande de destaque, então Deus não faz nunca coisas assim. Nunca fez em toda a história da Bíblia. Deus nunca se ocupou com essas coisas ou negociou em qualquer tempo ou tomou um grupo de pessoas para fazer qualquer coisa. Deus toma um indivíduo. Você é a pessoa, uma pessoa. E Deus nunca muda o seu plano, por isso o seu primeiro plano, ele deve sempre permanecer com ele. Nos dias de Noé, ele tinha um homem, Noé. Nos dias que ele livrou Israel, tinha um homem, que era Moisés. Conhecemos sobre Datã e outros que tentaram pensar, tinham a mesma autoridade. E sabem o que aconteceu com eles. Nos dias da vinda do Senhor, nos dias de João Batista e outros, ele tem indivíduos com quem age. E ele trata conosco através, ou como indivíduos, não como um grupo, uma pessoa. Isso vai depender de você, de mim, como ficamos diante de Deus como indivíduos. Não o grupo em que estamos, uma pessoa. Vai depender, assim, de nós. Porque ele trata com você e comigo como indivíduos, não como um grupo que somos, onde estamos como denominação, ou a que pertencemos. Agora, Josué, ao dividir a terra deste pequeno ponto para ajudar, muitos de vocês têm alguns lugares aqui anotados aqui, mas todos estamos cientes que ela está situada aqui no canto e era um pequeno lugar que foi dado a Josué no dividir da terra. E essa da tribo de Judá. E agora, quando Israel atravessa o rio Jordão, e quando Israel atravessou para a terra prometida, havia mulheres gentias, que sabemos que, como Raabe, a prostituta, e pediu misericórdia, e recebeu misericórdia, contanto que ficasse sob o cordão escarlate. Foi a única maneira que podia ter misericórdia. Foi um sinal que lhe foi dado. Nós temos um sinal também, e estamos salvos desde que fiquemos sob nosso cordão escarlate, o sangue de Jesus Cristo. Como indivíduo, não grupo. Um indivíduo, cada um de nós deve ficar sobre esse cordão escarlate de sangue, do sangue de Jesus Cristo. Então, esta Raabe, depois que foi poupada, seu povo poupado, tudo estava sob o cordão, salvo. Exatamente como quando Deus no Egito, quando todos que estivessem debaixo do sangue estavam salvos, tudo que estava sob o cordão foi salvo. Tudo debaixo do sangue de Jesus é salvo. Tudo que não está perdido e pronto para destruição. E descobrimos, então, entendemos pela história que ela cortejou um general, mas não sei seu nome agora, no exército de Israel, e se estabeleceram aqui, neste local pequeno, e seu filho Salmo, que foi quem fundou Belém. Veja, uma gentia ligada a isto. Uma gentia, para começar, Raabe, a prostituta. Agora, verificamos que este Salmo, que fundou a pequena cidade de Belém, gerou Boaz, foi o que se casou com Ruth, outra gentia, e estamos seguindo esta linhagem agora. Ruth, ela era moabita e casou-se com Boaz, e veio para esta pequena cidade na época da cevada. Se tivéssemos tempo esta manhã, mas eu deveria minha esposa 6 vestidos. Como poderíamos falar desse tópico? Naomi, representando a igreja ortodoxa,
partiu por causa da fome para a terra de Moabe, como a dispersão de Israel entre todas as nações. Então, quando voltou, levou Ruth, a Moabita, com ela. E voltou bem na estação da cevada, na colheita da primeira cevada. Que quer dizer que a igreja gentia, voltando para Deus, bem na época da cevada. Que bela foto aqui. Então, ela e Boaz se casaram e seu filho famoso Obed foram gerados lá e também nasceram lá. E então seu filho, neto Jessé, foi a Obed. Lá ele também gerou Davi, seu filho, o rei Davi. E agora, na sequência, a prostituta Raabe, seu filho, que afundou, veio daí Boaz apresentando outro gentio. E então Boaz veio de Isaí. Davi nasceu de Jessé. E Davi, aqui nesta mesma pequena Belém, foi ungido pelo profeta de Deus para ser o rei de Israel. Todas essas coisas espirituais escondidas dos olhos do mundo estavam acontecendo aqui nesta pequena cidade de Belém. Veja, é assim que Deus opera. Agora, confio que o Espírito Santo está presente agora para dar-lhe entendimento que Deus não opera nessas grandes coisas. É pelo Espírito, não pela força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Entendem? Deus que opera no Espírito entre as pessoas. Veja, este grande cenário, ele só poderia vir a esta cidade. É o único lugar onde pode nascer Deus seguindo sua própria linhagem. Deus sempre faz. Deus segue a linha da sua palavra. Ele não pode falhar em sua palavra e tem de permanecer com sua palavra. Ele nunca pode deixar você hoje nas tradições nossas, assim por diante, que nos afastam da palavra. Temos credos e muito mais que injetamos a palavra, que atrapalham tudo, mas Deus nunca pode deixar a linha da sua palavra. Sua palavra é sempre verdadeira, porque a palavra, Deus e a palavra são a mesma coisa. Agora, vemos aqui como esta pequena Belém, embora não tenha sido notada, um pequeno lugar não muito notado pelo mundo exterior, uma das menores cidades, ninguém considerava muito, mas ainda assim Deus tinha em seus propósitos que estaria ali todas as coisas que aconteceriam no local. Agora a mente espiritual entendeu porque o profeta disse aqui: tu, Belém da Judeia, não és a menor das principais, mas sairá de ti a cabeça que alimentará o povo de Israel, o profeta, a mente do profeta que o encontrou. Veja, os espirituais, o Espírito Santo guiando aquelas coisas, não importa o que o mundo diga sobre as decorações, observe o Espírito na palavra, e que daí é que veio. Quando Jó morreu e falou do local de seu sepultamento, Abraão apareceu, comprou um pedaço de terra para enterrar Sara, e Abraão, quando morreu, queria ser enterrado com Sara. Abraão gerou Isaque, e quando Isaque morreu, queria ser enterrado com Abraão. Isaque gerou Jacó, Jacó morreu bem no Egito, mas ele fez José, seu filho, profeta, jurar diante dele, com a mão no quadril coxo, que ele não o enterraria no Egito. Por quê? Disse: leva-me para a terra para ser enterrado lá. E José, quando morreu no Egito, fez menção de ir embora e Israel sair de acordo com a profecia, mas ele disse: tira meus ossos desta terra. Por quê? Sabiam que as primícias da ressurreição sairiam daquela terra, porque Jó disse: sei que o meu Redentor vive e que nos últimos dias se levantará na terra. Embora este corpo se consuma, ainda verei em minha carne o meu Deus. Sabiam que as primícias da ressurreição viriam da terra prometida, não do Egito. Eram espirituais, eram profetas, e quando Jesus morreu na sexta-feira santa e ressuscitou na manhã da Páscoa, no domingo próximo de manhã, a Bíblia disse: e a multidão daqueles que dormiam no pó se levantaram e saíram dos monumentos, foram para a cidade e foram para a glória com ele. Por quê? Eram aqueles profetas que sabiam exatamente onde seriam enterrados, o lugar e no tempo, e
estava escondido dos olhos dos sábios, mas sabiam que eles olhavam para o lado do Espírito. As primícias da ressurreição tiveram que vir da Palestina, não do Egito. E assim é hoje, amigos. Muitas pessoas se apegam às coisas do mundo ou a algum grande sistema ou algo assim. Enterrem Jesus, porque aqueles que estão em Cristo trarão Deus com ele nessa ressurreição. E não me importa o que o mundo tem a dizer, como tentam decorar, é Cristo, aqueles que estão em Cristo, que Deus levará consigo. A mente espiritual capta essas coisas espirituais. Aqui o profeta disse: pequena Belém, não és a menor de todos os governos de Judá, mas esta cabeça sairá de ti, não de uma grande capital, ou não de alguma histórica da igreja que quer que onde seja metodista, batista, presbiterianos, pentecostais, ou seja o que for, mas desde a menor destes, porque um pequeno lugar insignificante, darei vida a esse lugar, meu principal do povo. Mas hoje queremos dizer, nossos pais eles fizeram isso. Veja, Deus ignora cada parte disso, Deus faz o que quer. Veja a linha do Espírito, como a Escritura diz, não estavam cientes disso, eles não. Mas veja, a Escritura é a que está certa, Deus sempre está. Davi foi ungido por esse grande profeta para ser rei. Sem dúvida, Samuel, este grande profeta, sabia dessas coisas com antecedência. Foi aí que sua grande semente espiritual prometida, porque Deus fez juramento de que ele ressuscitaria Cristo para sentar no trono de Davi. Então, onde mais Cristo poderia nascer? Aqui, seu pai, avô, seu bisavô nasceram, voltando, no trisavô. Veja, o povo na linha dos gentios. E agora, a Bíblia disse, no seu nome os gentios crerão. Tudo tem de ser trazido para que possam ver. Gostaríamos de ficar nisso um tempo, estendermos e mostrar porque os gentios, mas tenho certeza que a mente espiritual pode captar isso, sendo mais e não o pai. Agora, por que foi a mulher, a noiva? Os gentios vão compor a noiva composta dos gentios. O gentio, ele tirará um povo dos gentios por amor do seu nome. É o seu nome. Ele tomou uma esposa, veja, dos gentios. É como tinha de ser. Uma mulher entra à igreja e elas eram gentias, as avós, a linhagem da semente. Agora, como Isaac estava na linhagem da semente, agora, notem, descobrimos então que Davi tinha esta promessa de filho. Agora, notamos como isso se compara com Israel. Quando Israel, ou Abraão, foi prometido que a sua semente, o que seria que desta semente viria este grande Salvador e seria o Pai das nações. Sua semente natural, claro, foi Isaac e falhou, mas sua semente espiritual, pela fé que teve, veio Cristo, que uniu todas as nações. Agora, a mesma coisa se compara aqui outra vez. A semente natural de Davi era Salomão e ele apostatou como a outra semente de Abraão. Assim, Salomão apostatou. Teve muitas mulheres e a primeira coisa, desviaram o coração de Deus e que se apostatou. Assim morreu apostatado. Israel morreu do mesmo jeito, apostatado. Mas descobrimos que essa semente espiritual, prometida pela semente natural, como linhagem de pessoas vindo através de Abraão, mas no reino veio a promessa espiritual de Davi. E Davi nasceu em Belém, e foi ungido em Belém. E encontramos então que quando sua semente real genuína, o herdeiro ao seu trono, nasceu nesta mesma cidade, a pequena Belém. De jeito nenhum a menor entre as capitais de Judá. De ti sairá o guia que há de apacentar o teu povo. Nessa pequena cidade, pequeno estábulo da cidade, na ribanceira, estava uma gruta, na ribanceira, e de lá saíam suas pequenas portas, saiu o príncipe da paz. Nasceu em um estábulo, numa caixa de palha, com estrume por ali, mas dali saiu o Salvador do mundo, saiu o próprio Jeová, na forma de um homem, saiu deste humilde estábulo em Belém. Não em algum palácio de rei,
Mas ele veio daquele lugar humilde e ali foi embrulhado com um pano, como dizia a tradição, de panos de canga de boi, e eles tinham orado com ele. Que pobre povo! José e Maria, ambos pobres em verdade, que estavam neste pequeno estábulo humilde. Deus se faz, mas aí tentamos nos fazer grande. Pode ver como Deus se humilha e pega as coisas que não são, para que ele possa cumprir as suas promessas, como o pequeno Jeová fazia ficou ali numa manjedoura, embrulhado na roupa, tirada de uma canga de boi, e embrulhou-se o príncipe da paz nisso. Oh Deus, quem somos nós então? O que merecemos? Se Deus pode se humilhar assim, porque nós então não podemos nos humilhar e nos tornar servos como se ele fez assim. Não podemos nos esquecer das nossas dignidades e coisas do mundo e passarmos assim e humilharmos-nos diante dele nesse Natal. É isso que vai precisar de aceitarmos, recebermos a sua palavra. Não importa o que a tradição diga, é a palavra que conta. É o que toma, a sua palavra. E agora descobrimos este pequeno estábulo. Foi ali que o primeiro cântico de Natal foi cantado pelos anjos. Pense nisso, o primeiro cântico de Natal não foi cantado com Caifás, nem numa grande igreja em um maravilhoso pastor, mas num estábulo de Belém. Mas o primeiro cântico de Natal foi cantado por seres angelicais na pequena cidade de Belém. Não importa quão pobre você seja ou possa ser, Deus pode usá-lo se somente deixar que Ele faça assim. Deus quer você, Ele não quer... Você não tem que pertencer a alguma grande sociedade ou alguma grande confraternidade, seja o que for. Ele quer você, Deus quer você. Se você sente-se grande, tire esse sentimento de você. Tem de tirar. Você diz, bem, eu tenho um título de doutor. Isso leva você mais longe de Deus. Esqueça isso. Volte para Deus. Volte para a humildade do Espírito e ame a Deus e pegue a palavra dele. E se estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, então pedireis tudo o que quiserdes, será feito. Deus prometeu. Se disserdes a este monte, move-te, não duvidardes em seu coração, mas creres que disseste, acontecerá. E aquele que crer em mim, as obras que eu faço também fará. Obras maiores do que esta fará, porque eu vou para o Pai. Que promessa! Há algo faltando em algum lugar. O que estamos tentando fazer é tornar algo grande, colocar flor e enfeites e poluir como as nações fizeram no Natal. Se pudéssemos tirar a decoração disso e a humildade colocar de volta ao nosso coração, se pudéssemos trazer a humildade do Natal, como deveria ser, não uma coisa comercial, sem luzes e Papai Noel, mas voltando à adoração do Deus da criação, que entrou num estábulo em um menino que nasceu, se fez carne e habitou entre nós. Se pudéssemos voltar a isso, fugir das decorações e coisas grandes, Deus nem lida com isso. Você diz, bem, eu sou parte da minha organização. Isso leva você mais longe. Eu faço isso assim, isso só leva mais longe. Você tem de se humilhar até ver isso. Se permanecerdes em mim e minhas palavras em vós, pedis o que quiserdes. O que tentamos fazer com a promessa de chuva de bênçãos e tentando torcer as coisas assim, esses dignitários, grandes nomes e tal, isso vai nessa direção e Deus desiste disso totalmente. O que precisamos hoje é do derramamento do Espírito Santo dos corações que são humildes. Precisamos de um Natal de verdade, um local de nascimento. Se você pudesse perceber que Deus não é nada além de um estábulo, Deus não foi para Jerusalém, Siló, Ramot-Gileade, e ele foi para um estábulo que estava imundo. Abra as portas e não o rejeite, mas sejam bem-vindos. E aceite. As hospedarias o rejeitaram, mas abra as portas da manjedoura do seu coração e deixe Jeová entrar. Ele é a palavra. Deixe-se entrar em você e note o que acontece. Em seguida, pergunte, peça o que quiser e será feito. Assim, será como o primeiro cântico de Natal que foi cantado pelos anjos muitos anos atrás. E quando ele... E agora sabemos que a mensagem deve ser muito importante, porque Deus quis dizer isso. Caso contrário, ele não teria interrompido uma mensagem para fazer algo assim.
Humilhai-vos nas mãos de Deus, foi a mensagem, amigos. Agora, nosso Pai Celestial, sabemos que és toda sabedoria, tudo fazes bem. Oramos que concedas agora que esta pode ser uma mensagem para o povo que devem realmente se humilhar, todos nós, vir sob a mão do Deus poderoso. Submetemos a Ti, em nome do Senhor Jesus, concede, em nome de Jesus, Seu Filho. Agora, continuando, eu estava falando sobre quando a primeira canção de Natal foi cantada pelos anjos na pequena Belém. Foi aí onde esses homens nasceram, onde nasceu a promessa do rei, o rei prometido veio ali. Agora, a palavra, agora para ver rapidamente, a palavra Belém, vamos verificá-la. A palavra Bethlehem, a palavra BT significa casa, L significa Deus em hebraico, e LEHM significa pão, Belém, a casa do pão de Deus. É onde, esse é o significado da palavra. Palavras, nomes, têm significados. Muitos não acreditam nisso, mas é verdade. Se os nomes não tivessem significado, por que o nome Abraão teve de ser mudado para Abraão? Porque Sara teve de ser mudada, Sarai para Sara, e de Saulo para Paulo, e Simão para Pedro. Tudo tem significado, tudo tem. E o nome Belém significa a casa do pão de Deus. Agora, como isso se encaixa com Jesus, o pão da vida eterna? Cristo é o pão da vida, todos cremos, não cremos? Como se encaixa bem ali em Belém, o centro do pão do mundo era o centro do pão da vida eterna. É por isso que o rei teve de nascer lá. Ele disse, São João 6,35, eu sou o pão da vida que veio do céu de Deus. Vossos pais comeram maná no deserto e todos morreram, mas este pão, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então Jesus é o pão da vida. Então o pão da vida tinha de vir de Belém. Ele é o nosso pão da vida para a jornada como Israel. Deus deu a Israel o pão do céu para sua jornada enquanto viajavam de onde deixaram o Egito para a terra prometida. Todas as noites chovia pão do céu. E Deus nos deu o pão da vida para a nossa jornada, para virmos a Belém, a casa do pão de Deus. Estão vendo como deveria ser? Era para acontecer no lugar que tem esse nome, Belém, a casa do pão de Deus. Então, como ele poderia ter nascido em Jerusalém? Como poderia ter nascido em Ramá de Gileade? Veja, ele veio de onde seu nome estava, a casa do pão de Deus. Note, Israel recebeu pão fresco todas as noites descendo do céu para a sua jornada. Cristo é a nossa vida, pão da vida. Todos os dias recebemos o frescor de Cristo do céu. O Espírito Santo que desce sobre o crente todos os dias. Fresco. A experiência de ontem, muitos vivemos a experiência de ontem. Não devemos fazer isso. É essa a experiência de hoje. Aqui está, esse é o problema das nossas denominações. Vive a experiência de John Wesley, de Dwight Moody, Finney, Sankey, Knox, Calvino, muitos dos passados vivem dessa experiência. Mas lembre-se, o pão caiu e tentavam guardá-lo, mas ele ficava cheio de vermes, larvas. E aqui está o problema hoje. Cisternas rotas, vivendo do pão podre do que passou. Precisamos ter algo fresco de Cristo. Sua palavra de hoje para esta hora, entende? É o frescor, nosso pão que cai todos os dias do céu para o crente. É a nossa Belém, a casa do pão da vida eterna de Deus. Cristo nasceu em Belém e se tornou a casa do pão da vida eterna de Deus. Ele é o pão da vida, é a nossa Belém. Cristo é nossa Belém. O pão natural é chamado de sustento da vida. Chamamos pão natural como nosso pão fermentado e as coisas que ingerimos, chamado sustento da vida. Jesus é o sustento da vida de Deus. Um pão de sustento de vida para a vida eterna, como sustento de vida, que se chama pão. Jesus, que é o pão da vida, e para nós é o sustento
É o pão da vida eterna de Deus. Entendem? Não podemos continuar. Algo tem de morrer para que possamos comer. Você come esta manhã, come essa substância morta e se não morre, você não pode viver, porque vive da substância morta e se você comer carne, o porco está morto. Carne de porco, ele está morto. Claro, além disso, se comer carne, a vaca está morta. Você diz, mas eu como pão, então o trigo morreu. Comi vegetais, vegetais morreram. A pessoa vive de substância morta e essa é a única maneira de viver. Então, você pode viver no natural, da substância morta, algo teve de morrer para que você pudesse viver no natural. Quanto mais algo teve de morrer para que você pudesse viver no eterno. Cristo morreu para que pudéssemos viver no eterno e ele se tornou a casa do pão da vida eterna de Deus que tomamos fresco a cada hora do dia, que desce do Deus do céu, da forma do Espírito Santo, alimenta nossas almas famintas enquanto sentamos lugares celestiais. Essa é a nossa Belém. Assim, todos os verdadeiros filhos de Deus que creem nascem em Belém com ele. Se Cristo tivesse de se tornar o pão da vida, nascesse em Belém, que é a casa do pão da vida, então cada um dos verdadeiros crentes em Cristo nasceu em Cristo. Nasceram na Belém de Deus. Amém. Então, Jesus nasceu em Belém, eu nasci em Belém, você nasceu em Belém. Como aconteceu? Vem aqui em Phoenix, Arizona, esta manhã, no Ramada. Você pode nascer de novo na Belém de Deus, a casa da vida do pão eterno. Coma e viva para sempre. Porque a pequena Belém, assim é hoje, porque um grupo de pequenos santos coladores, porque isso, aquilo mais. As pessoas não sabem o que é, mas o Espírito revela a palavra, faz ver, é manifestação da palavra de Deus. Temos vida por meio de Cristo e somente Ele. Nossas organizações, denominações, diferenças nos separam apenas de Deus. Temos apenas um acesso a Deus, que é por meio de Jesus Cristo. Não há outra maneira de irmos para nenhum, não há ir para padre, o pregador, os sistemas, qualquer outra coisa, apenas Jesus Cristo e Ele crucificado. E esse é o pão da vida de Deus e nós nascemos nele. E se Ele é o pão da vida de Deus, então Ele é Belém. E tendo nascido em Cristo, então nascemos de Deus em Belém, em Cristo Jesus, assentados juntos nos lugares celestiais, alimentando-nos dele, comendo dele. Quem é ele? É a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E quando podemos sentar com um objetivo, a palavra de Deus, e nos alimentar disso, estamos na Belém espiritual de Deus, comendo o pão espiritual de Deus, e nossas almas marcando cada palavra que ele falou com um amém. Nós gostamos desse alimento celestial de anjo. E quando ele diz, estes sinais acompanharão aqueles que creem no credo, da denominação diz, não é assim, mas o verdadeiro homem que nasceu em Belém diz amém. Também falar das obras que eu fiz. A denominação diz, é monte de emoção estimulada, mas o verdadeiro habitante de Belém diz amém, porque está satisfeito esse alimento dos anjos. Se você se permaneceres em mim, as minhas palavras em vós, pedi o que quiserdes e será feito. Um homem. Oh, o sublime e o sábio nunca verão isso. Não nos apegamos às nossas traduções de presbíteros. Temos que carregar distintivos e tudo mais para sermos admitidos ao púlpito. E não só isso. Alguém pode ser admitido ao púlpito de Deus humilhando-se. Entre na casa do pão de vida. Jesus Cristo viva para sempre em sua presença e seja elevado aos lugares celestiais em Cristo Jesus, banqueteando-se da palavra. Essa é a Belém de Deus. Quantos nós estamos nisso esta manhã? Quantos estão dispostos a esquecer suas traduções, seus credos que discordam da palavra? Porque não temos um despertar? Porque não temos essas coisas acontecendo? Qual é o problema com pentecostais? Organizou-se, olha aqui, pentecostais não pode ser organizado. O Pentecostes não pode ser organizado. Uma organização não pode ser formada, mas o Pentecostes é uma bênção, é o poder de Deus. Isso é um Pentecostes genuíno. Ele vai estar de acordo com a palavra. Ele tomará a palavra, exatamente porque ela é circuncidada pelo mundo e pelas coisas do mundo. Apenas reside ali na palavra de Deus e crê nela. Estamos em Belém, candidatos ao reino de Deus. Estamos comendo o pão da vida eterna de Deus. Ele nasceu, o pão de Deus nasceu em Belém para se tornar o pão da vida espiritual, da vida eterna na casa de Deus. Oh, que coisa! Nascemos em Belém esta manhã, quando nascemos Jesus Cristo, porque Ele é a Belém de Deus.
Jesus é a casa do pão da vida eterna de Deus. Ele também é a nossa água para a jornada. Agora sabemos que Ele é a água, como Israel em sua jornada, porque bateu na pedra e seu pão desceu do céu, mais uma pedra foi golpeada para que pudessem bebê-la no sustento de suas vidas na jornada. Deus bateu na jornada, de fato fez com que Moisés, seu profeta, fizesse isso. Ele atingiu a rocha. O que aconteceu? Abriu a pedra, a rocha era Cristo. Você acredita nisso? Então, se o profeta abriu a rocha para que a vida pudesse surgir, então se é a rocha, hoje precisamos do Espírito Santo em um homem que golpeará a rocha novamente, amém? E trará a palavra, porque Ele é a palavra. Nós nos desviamos acreditando em bebermos a água estagnada das cisternas. O que precisamos hoje é da abertura da palavra viva. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não pode falhar. Podem chamar isso de telepatia mental, pode o que quiserem, ou espiritualista, ou demônio, contanto que essa palavra ande livremente e produza exatamente o que ele disse que faria. Ainda é a fonte da casa de Davi, ainda em Belém, onde aquele Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente, para os seus habitantes de Belém. Eles vivem com ela. Eles vivem nisto, é uma água para a jornada da vida para nós, como Israel a teve. Uma das grandes experiências do grande Davi, se você quiser ler em 2 Samuel 35:15, para começar, lemos ali que Davi nasceu em Belém, mas mesmo assim tornou-se fugitivo. Oh, que cena! Os filisteus tinham guarnições naquele tempo na terra, porque Saul, o homem importante que trouxe todo Israel ao pecado, havia se afastado de Deus e se tornado um inimigo de Deus. E tinha sido guarnecido. Os filisteus tinham guarnições em torno de Belém e Davi, tentando voltar para sua própria casa, não conseguiu, estava no deserto porque havia se tornado fugitivo pelo povo. Aliás, que ele havia sido derrubado. Que bela figura é essa e Cristo hoje, um fugitivo? Você diz isso não é possível? Bem, se você acredita na Bíblia, a Bíblia diz, na era da igreja de Laodiceia, que Cristo estava fora da igreja, batendo, tentando voltar em sua própria igreja. Um fugitivo é o que foi rejeitado, e a palavra e o Espírito Santo são rejeitados. Isso mesmo. Não pode entrar lá. Se você alguma vez o receber, você tem de sair de lá e recebê-lo, porque tem que ir até ele. Ele não pode entrar. Eles são tão firmes em suas crenças que não deixam você pregar essas coisas, não deixam acreditar nessas coisas. Eles dizem, você acredita que ele é o mesmo? Oh, de certa forma, ele é o mesmo. Agora, isso não significa morar em Jerusalém? Não, não. Isso significa beber uma cisterna estagnada há muito tempo, um pão velho, podre, de vários anos. O fulano disse sobre isso, pode ter acontecido perfeitamente bem na época deles. Esse é outro dia, o dia do Senhor, essa era da igreja. Não Filadélfia, é Laodiceia, rejeitado, e Cristo se tornou um fugitivo em sua própria igreja, expulso. Ele é um estrangeiro, ele pode realmente trabalhar entre as pessoas, fazer as mesmas coisas que fez aqui, dizendo que faria nos tempos do fim, dar os mesmos sinais e coisas que ele disse que faria, como nos dias de Sodoma. Sabemos que ele fez pela igreja ali. Vamos ver Billy Graham, como aconteceu. Aqueles mensageiros desceram para a denominação da igreja, pregaram ali, desceram, chamaram a palavra, saíram de Sodoma. O grupo de Abraão não estava em Sodoma, já tinham sido chamados. Veja o anjo que ele fez ali como um sinal que eles reconheceram. E a mesma coisa pode ser feita e as pessoas dizem, oh, bem, eu não creio nisso. Por quê? Porque eles fizeram de Cristo um fugitivo para a sua organização. Eles são tão estranhos a isso, pentecostais e todos. Agora, essa é exatamente a verdade. Eu sei que isso é irritante, mas ouça-se, algo que se for a verdade, isso irritará, isso mesmo, tem de ser a verdade. Agora, observe Davi, quando ele estava lá, Davi sonhou com suas poderosas vitórias, ele estava em uma caverna e manteve a distância, estava cerca de 15 milhas da cidade, e ele subiu, ele foi, amava a cidade onde nasceu, e ele ungido o rei, e assim por diante. E os habitantes de Israel, naqueles dias, eram mais ou menos como hoje na Alemanha, eles têm pequenas cidades, então vivem nas cidades para proteção, então levam seus rebanhos para o campo para alimentá-los e acompanhá-los, e ao entardecer colocam nos currais. E Davi, olhando para a cidade, começou a se lembrar das obras poderosas que Deus havia feito com ele, e as grandes poderosas vitórias que Deus tinha ganhado por eles. Como um dia, enquanto ele tinha seu rebanho lá das montanhas, onde ele estava de pé ali nas pastagens verdes e assim por diante, um urso veio e pegou um dos cordeirinhos e o carregou, e ele o perseguiu e matou o urso.
Deus deu a ele vitória porque ele foi designado por seu pai para cuidar daquelas ovelhas. Essa era a sua missão, cuidar das ovelhas. Ó, pastor, essa é a sua comissão. E comem comida de ovelha. Não almanaque, comida de ovelha, a palavra de Deus. Alguém veio e levou um e fugiu. Alguém veio e pegou um e correu. Foi atrás. Um leão veio, pegou um e ele perseguiu. Não ficou satisfeito até que o pegou. Isso deu a ele aquela grande vitória um dia quando ele viu todo Israel recuar. Israel tem ouvido todos os credos e tudo mais, e tinham de tudo. E uma igreja, foram circuncidados, foram sacerdotes, receberam suas bênçãos para irem à batalha, mas quando se tratou de um confronto final do sobrenatural, foram todos covardes, porque viram que algo estava em oposição e eles não tinham a ousadia, o que chamaríamos hoje de, em linguajar comum, que não tinha... vai pegar! Estava faltando alguma coisa, não podiam ir lá e enfrentar aquele gigante. Por quê? Todos foram abençoados pelo sacerdote, tinham bênçãos sagradas, se ajoelharam, provavelmente foram ungidos com água sagrada. E o que quer que fosse, todos estavam de pé ali, mas quando a oposição foi tão grande, não tinham aquilo que precisava. Saul estava lá, o superintendente geral, o bispo, que estava lá, cabeças e ombros mais altos do que seu exército, e ele lançou um desafio. Golias lançou, disse: se eu matar, então vocês vão servir, mas se alguém me matar, então vamos servi-los. Mas a oposição era muito grande. Tinha dedos de 14 polegadas, seria uma mão de 28 polegadas. Olha, que mão ele tinha, a clave de tecelão, a sua espada, como uma lança, a lança grande. Pense como sua cabeça era grande. E esse que tinha um capacete que envolvia toda a cabeça, de 2 polegadas de espessura de cobre. Olhe, veja a armadura dele, como uma dessas bem fortes, e ele podia respirar e se mover. A armadura funcionava com grande armadura de malha de cobre, cobrindo assim de 100 libras, 200 libras, cobrindo o peito, protegendo, com uma lança na mão, talvez de 35 pés de comprimento. Agora, o que o inimigo poderia fazer quando acha que tem chance de vencer você? Ele vai ficar com orgulho do que pensa que pode fazer. Os dias dos milagres já passaram, você não pode escapar impune. Mas um pequeno rapazinho ruivo apareceu lá que não tinha experiência teológica, mas tinha uma experiência com Deus, que ainda permanecia Deus. Deus guarda a sua palavra, e aqui ele se apresentou e Saul disse: espere, darei o diploma. Ele colocou o capacete nele, arrancou da sua cabeça, não sabia nada a respeito, disse: eu não sei nada sobre esse tipo de coisa, não sei desse negócio, dessa coisa, lutar contra aquele gigante com isso, e ficar aqui, se chamar de igreja do Deus vivo, e permitir que aquele incrédulo circunciso fique lá e se vanglorie. Eu irei lutar contra isso. Precisamos de homem hoje assim, com experiência, o que fez o pequeno Davi de Belém. Ele foi lá para lutar contra o gigante e disse: hoje eu vou pegar você na lança e pendurar a sua carcaça, e os pássaros vão comer você. E ele disse: você me enfrenta como filisteu, mas eu enfrento no nome do Senhor e Deus de Israel, que era a palavra, e eu te enfrentarei com a palavra. E disse: vou tirar a sua cabeça dos ombros. Esse gigante riu, correu atrás dele. Davi não recuou, ele também perseguiu. Havia apenas um pequeno ponto e Deus dirigiu sua pedra. Davi de pé ali, como um fugitivo, pensando a respeito, como aquela grande vitória havia acontecido. Então ele deve ter pensado nos salmos, como às vezes nas montanhas, às vezes se deitava, meditava em Deus. Ele disse que amarrou seus mandamentos às colunas da sua cama e os dedos e onde quer que fosse, e sempre tenho o Senhor diante dos meus olhos, sempre, nunca serei movido. E ele se manteve com Deus, e as grandes vitórias que teve, quando estava inspirado, o salmista pulava e pegava sua caneta, escrevia os salmos, cantava, entrou no Espírito, dançava, e dançava no Espírito, e ele deve ter ele deve ter chegado a diferentes salmos, e o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz deitar em verdes espaços, Salmo 23, guia pelas águas tranquilas, e ele restaura minha alma, conduz pelos caminhos da justiça por causa do seu nome, mesmo que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum.
estás comigo. E quando ele pensou sobre essas coisas, ele deve ter sido um dia quente, estava com sede, calor, suando, poderia olhar muito para o vale do topo das montanhas, do lado leste ao oeste, e ao lado da cidade. Quando ele olhou para baixo e viu todos aqueles filisteus lá embaixo, milhares deles guarnecidos ao redor, e ele viu aquele velho poço que bebeu uma vez. Ele começou a pensar sobre quando pegaria suas ovelhas pela manhã, sairia para alimentá-las, passaria pelo velho poço, porque era o lugar da água. Então ele foi ali, bebeu água e bebeu, fez suas ovelhas beberem, como lá em Belém, onde ele deu de beber as suas ovelhas. É exatamente aí onde as suas ovelhas bebem hoje, lá em Belém, sua água fresca e fria. E clamou em voz alta: se eu ainda tivesse um gole daquele poço, estou prestes a encerrar agora. Ouça com atenção. Se eu apenas tivesse um gole por dentro, gritava alto, se eu pudesse beber mais uma vez aquele poço de Belém. Seu desejo era o mandamento para aqueles que o amavam. Lembre-se, sua alma estava chorando, clamando por um gole daquela água, e para aqueles que o amavam, seu menor desejo era uma ordem. Sabemos que 3 daqueles homens unidos, grandes homens, um matou 800 sozinho, o outro pulou em um buraco, matou um leão, e um pegou uma vara e enfiou no egípcio, matou com sua própria lança, ficou em um campo de lentilhas como aquele, matou 300 em volta dele. Ótimos homens, eram gentis, e veja o que fizeram. Davi aqui é um símbolo de Cristo. Belém, porque Cristo é o filho de Davi. Lá está ele, chorando, clamando por um gole daquela água, e seu desejo era uma ordem para aqueles que o amavam. 3 daqueles homens embainharam suas espadas e lutaram contra aqueles homens por 15 milhas. Foi até a cidade, enquanto outros lutavam para manter. Aqueles eram guerreiros valentes, filisteus com o dobro de seu tamanho, mas eram homens valentes e sabiam lutar. Um deles levantou-se uma das mãos e matou 800 homens ao seu redor. Em um único dia. Foram grandes homens, confiaram em Deus e tiveram fé em seu líder e fizeram seu caminho, foram até o fim, enquanto alguns atacavam e pegavam um balde de água, o outro, e eles fizeram o caminho e voltaram por mais 15 milhas, trouxeram para Davi para que pudesse beber. E aqui, Cristo é representado aqui, tanto rei como guerreiro, porque ele quebrou as linhas da morte do inimigo, quebrou as linhas do inimigo para que pudéssemos ter vida eterna, a água da vida eterna. Ele também passou pela morte, a morte sobre si, morreu e voltou para que pudéssemos ter vida eterna. Ele é rei e guerreiro. Não derrotamos, já está derrotado. Nunca derrotamos a morte, ele derrotou a morte por nós. Ele é o nosso Davi. Hoje derrotou a morte, o pão e a água de Belém. Belém era o centro. Vocês, historiadores, sabem que era o centro, era um grande país de grãos, aquele local, por irrigação. Eles poderiam ter tido grandes safras de trigo. E também é melhor água, foi o centro de pão e o centro da água da Palestina. E hoje, não importa quantas organizações tenhamos, o que chamamos de irmãos, talvez sejam, ainda Cristo é a Belém dos crentes. É o lugar do pão e da água. Metodistas, tudo bem para vocês, vocês batistas, pentecostais e os outros. Está tudo em um lugar, que é Belém, é onde vem o pão e a água da vida. Sim, aqui está ele, nosso pão, água de Deus para nós, é o centro, o único lugar onde você pode ir pegá-lo é dele. A casa de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nossa Belém, o pão e as águas da vida eterna. E ele é a palavra feita carne. Aqui está a palavra, o pão e a água da vida. Hebreus 13:8 diz: ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso o torna nossa Belém, nosso lugar de pão e água, o único lugar de vida eterna. Note, Davi, quando recebeu as águas, não a bebeu. Ele disse: Deus me livre, esse é o sangue desses homens que colocaram suas vidas em risco e buscaram aquela água para ele. Ele derramou no chão como uma oferta a ser dada a Deus. Amém. Homens e irmãos, levem sua fé só um minuto agora. Ele recusou beber. Ele espalhou no chão como uma oferta a ser derramada a Deus.
Como isso se encaixa em João 3,16, quando Deus amou o mundo de tal modo que deu seu Filho unigênito. Jesus, o príncipe da vida, veio aqui, ele não precisava morrer, ele mesmo derrotou a morte e derramou o sangue da sua própria vida no chão. Amém! Como uma oferta pelos nossos pecados. Ele é nossa rocha ferida. De volta à terra, seu precioso sangue que foi dado por Deus. Ele ouviu alguém dizer em uma mensagem outra noite que tinham, acho que foi Billy Graham, acho que foi Israel, e entrou na Palestina e disse: eu vim acreditar no seu povo, ou algo assim, e certamente eu admirei quando ele apareceu naquele programa mundano na noite passada. Muitos de vocês rejeitaram o homem por fazer isso, mas veja, ele foi diante de toda a nação e ele não se retratou, mas permaneceu com o que acreditava. E certamente admiro, por isso fui a Israel e disse-lhes: adoro um de vossos filhos, com outras palavras assim, e pensei: Billy, isso é maravilhoso, gostaria de poder ver esse poder dado por Deus que você tem para ficar aí no meio de todo esse encanto de Hollywood e testificar a favor de Jesus Cristo. Mas ele não era um judeu, Jesus era Deus, não judeu. Lembre-se, cada célula sanguínea do sexo masculino, e ele não era um homem judeu ou gentio, ele era Deus em carne. Não somos salvos pelo sangue de um judeu, mas nem de gentio, mas salvos pelo sangue de Deus. Ele era Deus, nada menos. Judeu, não era judeu nem gentio, o sangue criativo de Deus nele, nós o tornamos. Se ele fosse um judeu, um gentio, todos estaríamos perdidos. Ele era Deus em carne, exatamente. Eu não adoro um judeu, adoro a Deus quando adoro Jesus Cristo. Não gosto de alguma ficção, algum tipo de coisa histórica. Eu amo Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo agora, que é a sua palavra que se manifesta nessa era. Deus em cada era distribuiu sua palavra desde o princípio, e cada vez que cada uma dessas eras passou, Deus envia um profeta ungir para aquela era, nos dias de Noé e dos outros, como ele fez promessas. Não me importa que tipo de condição a igreja entrou, ele sempre se importa em enviar um homem ungido, porque a palavra do Senhor vai aos profetas, e lá estava ele, cada profeta. Ele foi condenado pelas organizações daquela época, mas ele permaneceu na palavra e fez a palavra viver. Jesus era a plenitude da palavra de Deus, porque é a plenitude da divindade corporalmente, e nele habitava a plenitude de Deus. Deus viveu em Jesus Cristo. E Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo mesmo, nem judeu nem gentio, mas Deus, ele estava lá edificando-se com o apropriado, e ele teve que derramar o sangue de Deus no chão, começando do sangue inocente de Abel, para nos redimir. E ele não guardou, não manteve a sua própria vida, ele não guardou sua própria vida, e disse: Pai, é possível que passe esse cálice de mim, mas também eu quero fazer a vontade, que ela seja feita. Se rendeu a palavra. Hoje podemos fazer a mesma coisa. Você pode tomar seus credos e pegar o fulano e ir onde quiser com ele, mas pode dizer: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Volte para aquela palavra de Deus, pegue os seus decorações de Natal, faça com eles o que quiser, mas dê-me Jesus Cristo no coração. Não importa quão humilde seja, quantas pessoas riam disso. Observe sua natureza e veja como age, exatamente como agiu. Se não age e não está de acordo com a palavra, deixe isso de lado, não é Cristo, porque Cristo é a palavra. Agora descobrimos quão apropriado isso foi nessa rocha. A vida de seu sangue foi derramada no chão, uma oferta pelo pecado do pecador. Nossa Belém, água, pão da vida oferecidos para a purificação. Nós somos pecadores impuros. Oh, meu amigo pecador, como você pode recusar e tal oferta quando Deus deu seu Filho unigênito, um sacrifício pelo pecado? Como você entra nele? Através de um Espírito somos batizados em uma Belém, a palavra de Deus, que é Cristo manifestada para esta era. E para cada promessa que a Bíblia dá para esta era, ele está esperando por um profeta entrar em cena para manifestá-la. Ele prometeu de acordo com Malaquias 4. E se cumprirá. Não importa quão todas as pessoas considerem isso, mesmo assim acontecerá. Ele pode, dessas pedras, nossos credos não receberão, nossas igrejas não recebem. Deus pode voltar ao estábulo, ele pode ir onde quiser, mas haverá alguém que apoiará esta palavra. Algo tem de manifestá-la. Não será um grupo, nunca foi. Oh, filhos guerreiros, como agora estou concluindo, eu não quero segurá-los por muito tempo, estou prestes a terminar, o Senhor permitindo. 5 minutos para as 11, 6 minutos para a verdade. Na verdade, cuidado, ó filhos guerreiros, vocês homens aqui que dizem ser filho,
Você sabia o que Davi representava? Davi representava Cristo. Cristo era o filho de Davi. Agora ouça, para encerrar, esses gentios guerreiros, muitos deles perceberam em todos os lugares, mas sabiam que aquele fugitivo era ungido. Eles sabiam que Davi havia sido rejeitado por seu próprio povo, mas sabiam que a unção estava sobre ele. Podiam ver isso, ficaram bem ao seu lado. Eles eram homens valentes, não importava o quanto o mundo exterior não acreditasse. Seu próprio povo expulsou, não queriam nada a ver com ele. Saul afugentou, chefe da denominação o expulsou, ele sem ter nada com ele. O conselho afugentou, se tornou fugitivo. Eles tinham de ir para onde ele pudesse. Ele esteve lá nas montanhas, mas havia um grupo de homens gentios reunidos, olhando para aquele homem, sabendo que ele seria rei. Assim é hoje com os verdadeiros soldados valentes da fé, daquela palavra, que sabem que aquela palavra promete que Jesus Cristo retornará. Não estamos interessados nos milhões de dólares, nos milhões de dólares aquilo. Estou interessado no retorno de Cristo Jesus. Ó, filhos guerreiros de Deus, o que aconteceu com vocês? Em que posição estão hoje? Quando vemos a Bíblia predizendo que ele é fugitivo hoje, expulso de sua igreja, das organizações, e vocês sabem disso, não há necessidade de esconder, isso é verdade. A Bíblia diz que seria assim. Saia dessas marcas da besta. Olhe para esses homens, tiraram suas espadas. O que foi isso? O desejo de beber água fresca. Davi. Que símbolo de hoje, nosso Davi. Cristo, sabemos que ele foi chamado de santo rolador, expulso, um fanático, tudo mais, rejeitado pelas igrejas, traçaram seus credos e coisas nesse Natal, como fizeram no primeiro. Sabemos disso, mas sabemos que esta palavra permanece verdadeira sempre e deve se cumprir. E o desejo de Cristo é que os homens guerreiros tomem uma posição, um homem. Oh, venha e fique comigo ao meu lado. Estou em uma posição difícil, estou lançando o desafio hoje. Essas fitas vão em torno do mundo. Desafio! Algum guerreiro que ame a Jesus Cristo, que saiba que essas coisas devem acontecer hoje, irmãos. Vão ficar ao meu lado, liberar a palavra de Deus. Esqueça essas cisternas secas e denominações estagnadas em que vocês vivem. Aproveite a nova palavra de Deus, dar a Jesus um bom gole de água fresca. Pentecostal, esse é o seu desejo hoje. De volta ao Pentecostal original, de volta à palavra. Está profetizado que faríamos isso em Malaquias, capítulo 4, a fé dos filhos voltando novamente aos pais, que se posicionará esta manhã. Quem? Como Davi, sabemos que Davi está chegando ao poder, Jesus Cristo vai levar ao mundo. Ele herda a terra. Ele será o rei na terra. É rejeitado hoje, fugitivo entre seu povo, fugitivo para o mundo sempre foi, mas hoje está como fugitivo para sua própria igreja. O rejeitaram, amam seus credos e grandes dignitários ao invés da palavra, e não o deixarão se manifestar, não permitirão que seja pregado em seu poder. Eles se afastam disso, como a Bíblia diz que fariam. Apocalipse 17, o que estão fazendo? Estão subindo aqui, todos entrando nesse concílio da igreja de catolicismo, protestantismo, se unindo, formando a marca da besta. E a imagem, e os protestantes que caem nisso, os pentecostais de todos os lugares dignitários, vão a Roma, desde Pentecostes, voltando, dizem, o lugar mais espiritual, e no Texas, em todos os lugares, eles estão abrindo, sugerindo emissoras e assim por diante, sabendo que essas crenças que foram injetadas nessa palavra. Ó, vocês habitantes de Belém, aleluia, chamo homens guerreiros que não tenham medo. Não me importa se é 800 de um lado, 10 mil do outro. Eu quero guerreiros que venham comigo e quebrem essa linha de filisteus incrédulos que o Conselho Mundial tem guarnecido ao redor da palavra de Deus, tentando fazer de conta que alimentam as pessoas. A um poço, a uma fonte aberta na casa de Davi, em Belém, para o pecado e a impureza. Irmão, pecado significa descrença na palavra. Quem é o guerreiro que pode ver o milênio chegando? Que guerreiro pode ver esse grande Espírito Santo vindo na forma de Jesus Cristo, o corpo literal de Cristo, para retornar à posse? Esteja do meu lado, fique do meu lado. Vamos romper esse credo denominacional. Nós penetramos ali. Está pedindo
por um bom gole fresco da água pentecostal original, não um monte de agitação, grito e aqui, e dizer batismo genuíno do Espírito Santo que produz a vida de Jesus Cristo na pessoa. Perdoe-me se eu feri. Estou fazendo isso em nome do Senhor Jesus. Volte! Tome sua posição, seu homem. Seja corajoso, como Davi. Jesus Cristo, um fugitivo da sua igreja, banido de seus credos. Há uma nova fonte colocada ali, um homem. Há poder para fazer essa palavra reviver. Está profetizado, cumprindo-se nesse tempo. Deus disse que aconteceria. Tem que dar frutos. Você nunca fará isso no exército. Tem que estar agora. Guarneçam Pentecostes bem em torno dessas outras organizações, reduzindo isso a um credo. Oh, homens de Deus, onde está aquela espada? Nosso Senhor deseja um novo gole, e não me importa se é vida ou morte. Vamos romper isso. É tão difícil ficar sozinho. Eu estou chamando homens para ficarem ao meu lado com a palavra. O que a palavra diz, faça exatamente como a palavra disse. Não me importa o que qualquer outra pessoa diga, apenas deixe que seja assim, porque é a única coisa que abrirá. Vamos para Belém, a verdadeira água de Deus. Se alguém permanecer em mim, e ou neles permanecer em mim, as minhas palavras em vós, permanecendo, não apenas pulando de um lugar para o outro, trocando seu cartão de membro, dualidade, trindade, presbiteriano, luterano. Ele é a palavra, minhas palavras permaneçam em vós. Não tenho medo de 800 ou 8 milhões. Estarei ao seu lado. Quero beber daquele poço de novo. Deus terá um povo que beberá daquele poço. Aleluia. Você pode pensar que eu sou louco. Talvez seja. Então sou louco por Jesus Cristo e sua palavra. Se fosse para ser chamado de louco, deixe-me ser chamado de louco por sua palavra. Nunca fui contra homens nessas organizações, sou contra o sistema que está banindo a palavra de Deus. Penetremos ali, guerreiros. Fiquem perto disso, examinemos bem. Ele é a nossa Belém, estas velhas cisternas, o Conselho Mundial de Igrejas que está sendo organizado agora. Nós restauramos não uma denominação, não vamos tomar um credo, os velhos tanques estagnados. Há 40 anos, 20, 30 anos atrás, do ano passado, eu quero a palavra de Deus que está prometida para hoje. Essa bebida que Ele quer que eu tome para hoje é um pouco Belém, é rejeitado. E sei que como é, você pensa bem, sim, isso mesmo. Eles pensaram que ele deveria nascer em Jerusalém, pensaram que ele devia ter nascido onde estavam os líderes da denominação, mas ele se desviou disso, recebeu o nome de Belém, porque era o que ele era. Aleluia! Ele não está vindo para os metodistas, presbiterianos, pentecostais, ele está voltando para a noiva Jesus Cristo. É por isso que ele está vindo. Pode parecer estranho para você, mas acredite. Veja, estes símbolos não podem vir de outra maneira senão para a palavra. É o único lugar onde ele poderia nascer, que é perto daquela Belém. Por isso que tinha de ser aquele lugar humilde, e é assim que tem de ser esta manhã. Tem de ser da mesma maneira. A palavra prometida, sim, Senhor. O Conselho Filisteu das Igrejas, agora que está organizando, colocou guarnições por toda a nossa parte de Belém, por volta desse Natal. Colocaram guarnições por aí, por toda parte, tudo decorado com enfeites mundanos. Vamos trazer a paz mundial. Papa Lutero, João, qualquer um que seja o nome, se reunirão todos aqueles bispos da igreja, o Conselho Unido da Igreja, o Conselho Mundial se unirão. Como podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Um homem. Há somente um com quem andar, que é Jesus Cristo. Como você pode andar com Ele quando você concorda com quem Ele é? A palavra, não deixe isso abandoná-lo. Não me importa quantas decorações tem, você tem que fazer isso, e eles fecharam a igreja em que você está. Não me importa o que falem, e não tem nada a ver com a palavra. Sim, Senhor, onde você está indo? Exatamente o que a palavra disse que você faria, todo vestido com decorações mundanas, todos esses tipos de promessas mundanas, e 1 milhão de milhas de distância da palavra, que é hoje na
Natal para nos manter longe da promessa da palavra. Mas assim se cumprirá. Deus pode criar filhos a Abraão a partir dessas pedras, tentar manter os verdadeiros autênticos habitantes de Belém fora da vida eterna. E esse é o seu propósito. Levantai-vos, filhos e guerreiros. Vamos voltar à nossa Belém original. Lembre-se de quando Davi subiu ao trono. Esses homens ficaram com ele porque eles sabiam que ele subiria ao trono, sabiam que Davi estaria no trono. Não importa o quão rejeitado fosse. Ele era o pior fugitivo do país, e assim é a verdadeira palavra de Deus esta manhã. É estranha para as organizações. Isso mostra bem à sua frente. As pessoas tentam dizer, irmão Branham, está criticando a igreja. Estou criticando os sistemas. A igreja é Jesus Cristo, não um sistema. E hoje vejo o que fizeram, o que estão fazendo. Você pode ver o que estão fazendo. Estão tentando manter as pessoas longe disso. Mais guarnições em volta para ter certeza de que ninguém beba dela. Mas, ó guerreiros de Deus, creio que um dia Jesus Cristo virá em glória. Creio que ele virá e sentará no trono do pai Davi. Embora seja fugitivo, sua palavra esta manhã rejeitada por seu próprio povo, como foi Davi. As organizações rejeitaram sua palavra, rejeitadas. Quando Deus vem para confirmar sua palavra pura, não me diga. Por anos, através da nação, eles se distanciaram cada vez mais longe dela. Falei outro dia sobre Jacqueline Kennedy. Quantos repreendi vocês, mulheres, por cortarem seu cabelo e colocarem maquiagem? Mulheres pentecostais cortando seus cabelos. Deus disse que significa para vocês. Você faz uma prostituta de rua quando faz isso. E, segundo Deus, seu marido não tem que aceitar mais você. Uma mulher que corta o cabelo desonra a cabeça, que é o marido. O que eu digo sobre isso? E você me desafia, recebo cartas, seu velho maluco. Muito bem. Chamamos essa coisa de Elias. E disseram isso a cada palavra de Deus. Cada vez que a palavra é identificada, eles dizem isso. Alguém disse outro dia, bem, cremos que é um profeta. Ele nunca disse, eu nunca disse isso. Não digo. Não sou profeta, apenas um servo de Deus tentando aqui dizer a vocês a verdade. Deixe-me dizer, a palavra de Deus confirma isso. As filhas de Sião, o rebento que escapou de toda a contaminação naquele dia, será glorioso aos olhos do Senhor. Vocês, mulheres, têm o seu lugar para irromper. Hollywood, cinema mundano e todas essas coisas de televisão que tentam se modelar através dela com isso e vestem da forma sedutora na rua. E alguém disse, bem, as pessoas querem que ensine como receber o Espírito Santo. Você diz que tem o Espírito Santo, então nega a palavra, sua própria vida, diz que você não recebeu, entende? Não estou com raiva, apenas dizendo a você qual é a verdade. Dê uma olhada e veja, se um anjo do céu ensina alguma outra doutrina, seja anátema. Gálatas 1:8, e se Jacqueline Kennedy deu ritmo para as mulheres com esses cortes de cabelo e coisas que tem, esses vestidos sedutores, vestidos de maternidade e muito mais. Cada mulher no país, Jacqueline Kennedy nunca ouviu uma mensagem como essa. Se ela tivesse ouvido, ela poderia ter arrependido há muito tempo, mas vocês, mulheres pentecostais, sentem dia após dia, ano após anos, e ouvem e ainda não fazem nada a respeito. Deus vai se cansar um dia desses. Deus vai se cansar. Bem, eu sei que você acha que sou louco. Continue. Eles pensaram isso através das eras quando a palavra... Bem, guerreiros, desembainhem a espada. Vamos apoiar tudo que sustenta essa espada. Vamos àquele poço onde há uma fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel, não de judeu, do Emanuel, Deus conosco, onde pecadores imersos na corrente perdoam toda mancha de pecado. E sairá um chefe em Belém para alimentar o meu povo. O Espírito Santo governa essas pessoas hoje. O Espírito Santo é a palavra. Tá certo? Estou encerrando com reverência. Ele governa as pessoas, não importa o que você pensa, se você enfrenta a palavra, se não fizer isso, o Espírito Santo não está aí, você prova seu espírito, por seu próprio testemunho, não importa o que diga, poderia pular por cima e para baixo, falar em línguas, correr pela sala e com o cabelo curto, fazer essas coisas, está fazendo isso, testifica contra você, não é assim. Habitantes de Belém, Deus os abençoe. Continuemos. Cristo quer uma verdadeira igreja, Ele quer uma noiva. Vamos abrir nossas portas. Saia daqui, afaste essas crenças e que os verdadeiros bebedores
possam voltar para tomar um gole da verdadeira e fresca água pentecostal que uma vez fluiu deste grande poço. Está fluindo. Você não quer entrar e acreditar de todo o coração enquanto inclinamos a cabeça por um momento? Eu tenho muitas coisas aqui sobre as quais devia falar. O tempo não permite, são 11 horas. Eu me pergunto quantos guerreiros presentes aqui, vocês ministros metodistas, batistas, presbiterianos, padres católicos, seja o que for, estão convencidos. Sei que não sou um clérigo, eu posso ter saído do deserto, isso e aquilo, mas esta é a palavra. E creia que é assim, e creia que é a palavra, que é Belém. Jesus disse, o homem não vive só de pão, de cada palavra que sai da boca de Deus. E a palavra está aqui, a Bíblia. O homem viverá por isso, e ele é essa palavra. O guerreiro não quer sacar a espada de Deus e dizer, é o fim das traduções para mim, voltando estou para a palavra, para a verdade. Homens e mulheres não estão com vergonha de como agem, mas se estiver disposta neste Natal e retornar e refletir a respeito do verdadeiro Jesus Cristo, agora com suas cabeças inclinadas e todos os olhos fechados, gostaria de levantar a mão e dizer, ora, irmão Branham, realmente quero fazer isso em meu coração e creio nisso. Deus o abençoe. Que coisa. Em Belém, o lugar do pão e água de Deus. Cristo, nossa Belém gloriosa. Como entramos nele? 1 Coríntios 15, no mesmo Espírito fomos todos batizados no corpo místico de Jesus Cristo. Nós nos alimentamos da sua palavra, apenas comida de ovelha. Aquela palavra, você não pode colocar um credo nisso, não ouviremos. Você começa a dizer, bem, é assim que as coisas são. Se a Bíblia diz que é assim que queremos. Não queremos temperado, queremos como é. Ó Deus, nosso Pai, ainda há corações famintas na terra. Por que a pequena Belém, do meu jeito miserável, fraco, analfabeto, Senhor, tenho tentado deixar este grupinho que me ama, eu sei que me ama, Senhor, eu os amo tanto que, Senhor, sou zeloso por eles. Não quero vê-los enredados em outras coisas, serem cortados tarde demais. Ver aquelas pobres almas lá na prisão e saber que uma vez eles tiveram uma oportunidade. Senhor Deus, hoje não importa o que os grandes de Jerusalém pensam, Gileade, Ramot de Gileade, Siloé, e os lugares de adoração. Existe uma Belém. Tu és a menor de todas, mas sua. Pelos metodistas, batistas, presbiterianos, católicos, a grande capital é Ramot de Gileade, onde Lutero lutou, e os Siloés, onde talvez Wesley, muitos outros lugares. Mas, Senhor, levantaste um grupo pentecostal, se não se virassem e fizessem a mesma coisa. Jesus de Nazaré, eu imploro, Senhor, que faças como com os guerreiros de lá, desses credos que deixem no passado, levantem o teu nome, rompam todos esses credos e retornem a palavra verdadeira e inadulterada, depositando cada pacote que é projetado para incomodá-los, e dedicando-se a cada hora que eles estão aqui, jogando-se sem sentido, fazendo-se membros de organização. Senhor Deus, faz-os voltar, se convertam a Jesus Cristo, não para glorificar uma organização ou pessoa, mas Jesus Cristo, somente Ele. Foi por Davi que aqueles homens lutaram. Foi por Davi que colocaram suas vidas em risco, que aqueles grandes poderosos guerreiros destemidos abriram caminho por aquele lugar, porque era o desejo dele. Era desejo tomar um gole daquele poço. Senhor Deus, talvez não sintamos isso apenas pela força que nos puxa, mas olha, é teu desejo que essas coisas sejam feitas, como disseste, João, assim é necessário para nós. É conveniente que cumpramos toda a justiça. Convém-nos, como ministros, hoje, ver a palavra pregada, vê-la ser realizada. Convém a nós, homem desse momento que estamos vivendo, grandes homens na terra hoje. Deus, eles estão aí. Deixa-os ver e agarrar-se à espada, não importa que oposição. Se Deus é por vós, quem será contra vós? Não estamos interessados em colocar nossa vida social em risco. Não estamos interessados em colocar isso, aquilo outro em risco. Queremos ter a água da vida de volta. Faz-nos
ir a Belém, Senhor, cada um deles faz que todas essas mulheres que certamente que levantaram a mão tenham vergonha de si mesmas. Deixe perceber que homens serão como o Senhor quer de um dia desses serão como outros homens. Eles têm de morrer. Essas mulheres estão morrendo. Eu estou morrendo, todos vamos queimar aqui na terra. Sabemos que apenas por um curto período de tempo nos resta apenas alguns dias. E Deus, ao invés de tentar construir grandes sistemas, Senhor, deixe os homens e mulheres virem esta manhã e verem que é um rei que está voltando. Oh Deus, a vinda daquele grande rei, Jesus, e percebemos que Deus, cada um daqueles homens que puxaram aquela espada e lutaram por Davi quando era fugitivo, quando ele assumiu o poder e os tornou governante sobre cidades, cada um deles tinha cidades, e tu prometeste à Bíblia que teríamos cidades. Oh Deus, como gentios que se tornaram herdeiros por meio de gentios, que possamos ser participantes da sua santidade e justiça. Vamos hoje, Senhor, com homens guerreiros, tomar essa palavra, sabendo que aqueles que lutaram por ele nesse tempo serão governadores de cidades, não porque queremos ser governadores, mas queremos ser servos, Senhor. Deus, o povo vê essa pequena minoria desse grupinho que nos chama de fanatismo. Paulo diz em seu tempo na profissão que faz que se chama seita, louco, e é aí que quero lutar, Senhor. Tua palavra é verdade, és a palavra mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó Deus, unge-nos com tua palavra e cumpre tua palavra prometida para hoje. Podemos sair desse edifício esta manhã com ferramentas brilhantes de Deus, podemos ir com a espada, brilhando no ar, cortando todo o peso e tudo mais, até que possamos trazer pessoas de volta a Cristo e trazer um frio gole de frescor, beber do nosso Senhor em vez de todos esses velhos credos estagnados. Deixa as pessoas beberem da fonte, uma bênção pentecostal, real, fresca e restauradora que possa abençoar o seu coração e trazê-lo de volta novamente. Concede, Senhor, em nome de Jesus eu rogo. Enquanto estamos de cabeça inclinada, pianista, organista, seja quem for, ao piano ou ao órgão, que cantemos em voz baixa. Há uma fonte cheia de sangue, retirada da veia de Emanuel, quando pecadores se mergulharam na corrente, que é o pecador, o incrédulo, incrédulos imersos. Descrença em quê? A palavra. Aqueles judeus não queriam acreditar que eram incrédulos, pensaram que eram salvos, mas Deus sabia que precisavam de um Salvador. Estavam orando, pedindo um guerreiro, e Deus deu a eles uma criança, um Salvador. Sabia que eles precisavam, é o presente de Natal deles, é disso que você precisa, um Salvador da minha incredulidade. Enquanto cantamos, vamos orar a respeito disso, em verdade. Por favor, ore sinceramente. Há uma fonte cheia de sangue, tirada da veia de Emanuel, e pecadores incrédulos, mergulhados, não membro da igreja, é onde os membros da igreja mergulham, eles perdem toda a mancha de culpa. Perdem toda a mancha de culpa. Perdem toda a mancha de culpa e pecador. Senhor Jesus, rogo que nos recebas. Estou me colocando aqui com este grupo, Senhor. Tira toda a incredulidade de mim. Deixa-me morrer, Senhor, como Sansão clamou. Deixa-me morrer com esses filisteus. Deixa-me fazer o que puder. Mas, Deus, limpa minha alma. Tira todas as dúvidas. Se há algo nesta palavra em que eu não creia, Senhor, algo que prometesse que eu não possa ver em minha vida, que está vindicando aquela palavra para esse tempo, então, Senhor, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor. Dá-me coragem, Senhor. Eu preciso de coragem para quebrar essa parede, porque sei que é o teu desejo. Pronunciasse isso, tinha de ser nessa hora, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Vemos este último movimento, este último sinal que foi dado à igreja. Este último foi o sinal da semente natural de Abraão, que ele viu antes que o fogo queimasse o mundo gentio. E assim é o último sinal que a sua semente real verá antes que o fogo queime o mundo gentio.
Senhor, que vejam que é por isso que Jesus teve de nascer em Belém, é a tua palavra, é a tua promessa. Abençoa-os agora, Pai. Eu os entrego a Ti como troféus e possamos juntos, Senhor, tomar a palavra hoje e marchar adiante em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus o abençoe. Ama ao Senhor Jesus, crê que isso é verdade e levante a mão se crê. Obrigado, amigos. Olha, acho que a fita acabou. Vejam, ao falar isso, não estou falando apenas com vocês, essa fita vai em torno do mundo, homens e mulheres em torno do mundo ouvem. Vamos de nação em nação, por nação, ficam aí com tubos nos ouvidos e fazem centenas e centenas de pessoas em todo o mundo ouvir. E sabe, não é? Agora, mulheres, não quero feri-las quando lhes digo essas coisas, mas se seu pastor não lhes diz isso, há algo errado com ele. Ele não tem a audácia de fazer isso, está escorregando, escondendo-se atrás de uma organização como Ló, sentado antes que o fogo caísse, não tinha o que era preciso para se posicionar. A Bíblia diz, os pecados de Sodoma atormentavam sua alma justa, sua alma sabia o que era melhor, mas não tinha o que precisava para se levantar e condenar. E um pastor que não diz a uma mulher o que é errado, cortar o cabelo e usar essas roupas. E vocês, homens que deixam a sua mulher fazer esse tipo de coisa. O que aconteceu com vocês? O que aconteceu? Deixa a sua esposa, leva ela com você pela cidade como prostituta pública, depois tapa na boca de um homem que a insulta. É você que precisa de tapa na boca. Deus um dia fará isso também. Precisamos voltar a essa palavra. Não apenas isso. É apenas um pouco, uma coisinha mais, como você chegar às coisas grandes, rejeitar as pequenas, como você pode aprender álgebra, ABC, não conhece o ABC, não consegue contar até 10, como saberá matemática, temos que começar de baixo, está tentando começar do topo, vamos descer aqui e começar certo. Essa é a hora de fazer. No Natal, foi o nascimento de Cristo, nós deixamos Cristo nascer em nós. O que é Cristo? Cristo é a palavra. Quantos sabem disso? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Alguém disse outro dia, irmão Brana, sabe, as pessoas que dizem que você detesta mulheres, eu não detesto. Eu tenho amor genuíno por minhas irmãs. Homens viram-se, tornam-se e vão pensar que tem olhos lindos e olhos verdes, cabelos curtos. E esse homem tem uma opinião diferente da minha. Eu amo essa alma que está em você, que deve encontrar-se com Deus. Minha irmã, você é para a eternidade, não uma coisa sexual aqui na Terra. Quando já leram o declínio de Roma, sim, estamos fazendo a mesma coisa, é atração sexual. Os jovens, quando são questão, como temos hoje, problemas raciais e jovens assumindo o controle, homens e o sexo, da mesma maneira que o Império Romano caiu 1800 anos atrás, e aí está aqui novamente entre os gentios, entendem? Confusão entre as religiões e coisas tais. Em que horas estamos vivendo? Amém. O Senhor falou. Creio nisso. Fiquemos de pé. Quando Ele fala, é hora de respeitarmos. O que dizer? Pela graça de Deus e a ajuda de Deus, estou mais decidido do que antes de ficar ao lado desta palavra e fazer o melhor que posso com a ajuda de Deus para abrir novamente a passagem a Belém, onde os habitantes de Belém possam beber dessa fonte. Quantos se unirão a mim com as mãos levantadas dizendo, prometo a Deus que farei. Deus o abençoe. Incline sua cabeça agora por um momento e creio que o irmão aqui, irmão Jeffries, vai dispensar a audiência enquanto inclinamos a cabeça em oração. Tudo bem, irmão.